hoje o convidado especial é engenheiro agrônomo, especialista em pecuária de corte, é consultor e projetista. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Mendes, eu sou especialista em pecuária de corte, sou consultor e projetista aqui na região. Diante da importância do setor pecuário, tanto para o abastecimento interno quanto externo, nós convidamos o Thiago para falar sobre a importância desse setor, né? Quais as projeções futuras, principalmente para ajudar, né, quem está inserido no mercado, tanto produtor quanto outros profissionais, né? Principalmente para mitigação de risco, né? E adotar estratégias, né? Ou para quem tem interesse em saber como que funciona, né, esse mercado que é tão importante. Sem enrolações, já vamos começar com a primeira pergunta. Quais seriam as principais influências econômicas do mercado de carne bovina e de outros produtos pecuários? Então, Alana, as principais influências econômicas, elas giram em torno da oferta e demanda, certo? O Brasil ele consegue produzir muito hoje. Já foi a época que o Brasil era um país que ele sofria dentro da porteira, sabe? Hoje o Brasil ele consegue produzir, tanto na pecuária é um pouco menos, mas na lavoura a gente já está bastante tecnológico, né? Está com nível excelente. E a gente consegue perceber essa oferta e demanda, porque o Brasil ele é responsável aí, o consumo interno, né, as pessoas daqui consumindo por 80% da nossa carne bovina, certo? Então, se o mercado, se as pessoas elas não conseguem ter um poder aquisitivo para consumir mais carne bovina, que é uma das carnes mais nobres que a gente tem aqui, vai ocasionar em uma diminuição desse valor da arroba, certo? Então, a principal influência que a gente tem hoje é o baixo consumo de carne no mercado interno, de carne bovina. De 2016, 2017 para cá, houve um aumento muito grande do custo da terra, né? Então, para você comprar um hectare antes, você precisava aí de 10 mil reais aqui na nossa região. E depois de 2019, esse valor subiu para 40, 50 mil. Então teve áreas que aumentou muito, valorizou muito o preço da terra, entendeu? Então assim, já era o mercado precificando um aumento dos valores das commodities, certo? Tanto é que chegou em 2022, onde teve o pico, né? O pico do preço das commodities ali estava tudo em alta, tava celulose em alta, a carne estava em alta, soja estava em alta, milho estava em alta, estava tudo em alta. Por quê? Teve a pandemia, né? O que gerou, assim, o pessoal pensou que o mundo ia acabar ali. E como isso influencia, né? Fala assim, aqui no Brasil, por exemplo, quando começou a pandemia, as pessoas começaram a estocar alimento, certo? Então, esse movimento de estocar alimentos gerou uma demanda muito grande dessas commodities. E não foi só aqui no Brasil, né? A China também começou a estocar produtos, né? Produtos agropecuários, commodities e várias outras coisas. Então, e ainda teve um agravamento, além da pandemia, né? Tanto que lá na China, em 2022, teve aquela gripe suína. Então, eles tiveram que abater o rebanho suíno deles, que é a principal proteína consumida ali na China, o que gerou essa alta demanda
de carne bovina. Por quê? A carne bovina brasileira é uma carne barata, é uma carne que se você produz praticamente a pasto, né? Então, hoje, atualmente, ainda é uma das carnes mais baratas do mundo, se não for a mais barata, carne bovina. E a nossa arroba ali em 2022 chegou a R$ 330 e a soja chegou a 170, né? Então, o que evidencia o que a gente está falando aqui, né? Que a oferta e demanda e o estoque dos países. Tiago, quais são as principais oportunidades de crescimento no setor pecuário? Uma das principais oportunidades do setor pecuário está ligada à sustentabilidade produtiva da empresa rural, certo? Vocês imaginem o seguinte: nós estamos aí com 0,6, 0,7 unidade animal por hectare. E para ser uma cultura adaptada, né, para ser uma cultura assim que o produtor consiga ganhar dinheiro com ela, é preciso fazer uma escala de produção. O que seria isso? É você produzir mais arrobas, mais carne por hectare, por área, certo? Então ali, quando você produz mais arrobas por hectare, o produtor ele consegue diluir os custos, principalmente os custos fixos que estão ligados à atividade, certo? Então, hoje, a principal oportunidade do produtor é produzir mais em menos área, tornar ali sustentável, certo? E o que é sustentabilidade? É ser economicamente viável, o produtor tem que ganhar dinheiro, porque senão não vale a pena o produtor investir. Ser socialmente justo e culturalmente adaptado. Então o produtor ali, ele precisa de um capim bom para produzir, de uma terra adaptada e que vai trazer retorno financeiro para ele. Tiago, você que está no dia a dia junto com os produtores rurais, você poderia explicar quais são os principais desafios enfrentados pelo pecuarista hoje? O principal desafio do pecuarista hoje é ele conseguir chegar numa escala de produção que ele consiga ganhar mais dinheiro, certo? Então ali, se o produtor ele trabalha com meia unidade animal por hectare, ele trabalhar com 2, ele vai ter elevado em 4 vezes o seu nível de produtividade, certo? Então o que a gente tem feito é primeiro ajustar o manejo dessa propriedade. Você pode ver aqui na propriedade aqui, a gente está no final do mês de maio e o capim aqui tá verde, né? Tá vigoroso ainda. Então isso daqui é resultado de um bom manejo. Esse produtor aqui, ele estava com 0,3 unidade animal por hectare quando a gente começou. E hoje, essa propriedade aqui, né, nessa época, ela conseguiria apacentar pelo menos 1,5 unidade por hectare. Então, quando o produtor ele consegue chegar nesse nível, ele praticamente triplicou a sua renda, certo? Ou até mais, né? Porque quando você produz mais por hectare, a sua mão de obra é a mesma, os custos fixos são os mesmos. Então, esses custos eles serão diluídos dentro dessa atividade, certo? Tiago, você poderia explicar qual foi o manejo utilizado aqui nessa área? Comecei nessa propriedade, comecei a fazer as consultorias. O produtor ele estava com 117 unidades animais em 63 hectares. Então, estava beirando 2 unidades animal por hectare. O que aconteceu? Expliquei para o produtor, a gente fez a capacidade dele e ele percebeu que não conseguiria, né, apacentar todos esses animais. Mostrei para ele. Quando eu cheguei aqui, esse pasto aqui mesmo, ele estava rapado, né? Significa que o pasto está rapado. É não ter essa massa aqui do capim, ó, não ter nada, está bem rapado, próximo do chão, certo? Então, o nosso primeiro passo foi
vender esses animais, fazer caixa para a empresa rural. Daí a gente já começou a bater veneno, certo? A gente utilizou aqui 2,4-D mais picloram nessa área. Então, depois a gente vendeu esses 117 animais, né? Ficamos com apenas uns 30. Conseguimos aí manter 0,5 unidade animal por hectare durante uma época do ano. Tem mais ou menos um ano que eu estou aqui hoje. Então, nós conseguimos deixar a pastagem da propriedade basicamente dessa forma hoje, certo? Apenas com manejo de herbicida e manejo de entrada e saída. No braquiarão, o manejo de entrada e saída que a gente utilizou foi: quando a planta chegou ali em 20, 25 centímetros, né, que ela saiu da altura do solo, até chegar em 20, 25 centímetros, a gente entrou com alguns animais, né, para cortar as pontas dessa área. O que aconteceu? Quando você corta as pontas dessas plantas, né, você quebra a dominância apical dela. Essa dominância apical faz com que a planta cresça para cima, certo? Então, quando nós cortamos as pontas, com os animais, a planta ela cresce para os lados, certo? Então vai formando essa touceira vigorosa. Aqui ainda está longe assim de uma touceira de braquiária bastante vigorosa. Mas você já vê que a planta formou uma estrutura que ela dá capacidade de aumentar a nossa unidade animal por hectare aqui nessa propriedade, certo? Então foi basicamente isso. A gente entrou com herbicida e ajustou o manejo de entrada e saída dos animais. Agora a gente trabalha com 40 centímetros de altura para entrar no pasto e 20 centímetros para sair. Como as políticas governamentais estão impactando o setor pecuário? Partimos de 2 pontos: a inflação e a taxa de juros. A inflação ela é o aumento generalizado dos preços de bens, produtos e serviços, né? Então vai deixar o poder aquisitivo da população vai diminuir, vai ser um poder aquisitivo menor. O que o governo faz com isso? Ele aumenta a taxa de juros para diminuir o consumo da população, certo? Então, se aumenta a taxa de juros e diminui o consumo da população, o que vai acontecer com os produtos é aumentar a oferta desses produtos e diminuir a demanda, certo? Então, para acontecer uma melhora da arroba do boi, a população ela necessita de aumentar esse consumo, tendo o poder aquisitivo maior. Quais são os mercados internacionais que são promissores para a exportação? Os mercados promissores para a exportação de carne bovina são o mercado asiático e o mercado árabe. Para isso acontecer, é necessário que a população desses países saiam da pobreza e entrem na classe média, onde eles vão ter um poder aquisitivo maior para consumir a carne bovina. Tiago, para finalizar, você poderia explicar quais são as tendências para o mercado futuro pecuário? A tendência é que em 2025, final de 2025, 2026, a gente tenha um ciclo de alta novamente na pecuária. Por quê? Tivemos aí um abate de fêmeas, né? Teve um grande abate de fêmeas aí. Basicamente 50% de todos os abates em 2023 eram de fêmeas. O que ocasiona em uma menor natalidade de bezerros, certo? Nascendo menos bezerro vai fazer com que falte bezerro no mercado. Essa falta de bezerro vai aumentar o valor dele, né? Que está tendo uma maior demanda do produto.
Com essa maior demanda, o valor do boi gordo também aumenta, certo? Então, se o valor do boi gordo aumenta, vai chegar a um ponto onde haverá um ciclo de alta que pode ser até maior do que esse que a gente teve em 2022. Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer o Thiago por ter participado desse episódio, desejar muito sucesso nos seus desafios e o que você precisar, pode contar comigo. Obrigado, pessoal. Até mais. Vamos para a parte 2.